Olá, a aula de hoje será sobre o Brasil colonial. Será dividido em 3 aspectos: política, economia e movimentos sociais. A política, ela era centralizada, tinha grande intervenção da metrópole e outro aspecto político era a localização política que atendia principalmente os interesses dos colonos. O rei, ele dividiu o país em capitanias hereditárias. 12 faixas de terra foram doadas e os donos ficavam responsáveis pelo cultivo de cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias foram divididas entre o litoral e a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Na época do Brasil colonial, havia o governo geral. O governador geral era nomeado pelo rei e por um período de 4 anos, e continha 3 auxiliares, sendo ele o provedor-mor, que era responsável por finanças e recebimentos de tributos. Havia o capitão-mor, responsável pela defesa e vigilância do litoral, e havia o ouvidor-mor, responsável na aplicação de justiça. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele incentivou os engenhos de açúcar e proibiu o uso de indígenas como escravos. Vou falar um pouco sobre a economia. A cana-de-açúcar era um modo econômico do país e a extração do pau-brasil também, o ouro, além do sistema plantation, que era baseado na monocultura. A monocultura era a fabricação de um só alimento para exportação, mas nessa trajetória houve mão de obra escrava e também houve o tráfico de escravos da África para o Brasil. Agora eu vou explicar um pouco sobre os movimentos sociais. Houve a revolta de Beckman. O líder desse grupo era Manuel Beckman e os participantes desse movimento era contra a escassez de alimentos e preços elevados. Houve a Guerra dos Emboabas, que eram os bandeirantes contra os emboabas, e essa guerra começou por causa da disputa por ouro nas minas. O rei Dom João V, ele permitiu que todos poderiam explorar as minas de ouro. Esse movimento aconteceu por uma motivação política e territorial. Houve a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates teve um caráter nativista e, de um lado, havia os comerciantes de Recife e, do outro, os senhores do engenho na Olinda. Os mascates eram os portugueses e eles eram contra a elevação de Recife à categoria de vila. Isso desagradou a aristocracia rural de Olinda. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e a equiparação entre Recife e Olinda. Houve também a revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, ele atraiu a atenção das camadas populares e da classe média urbana. E os participantes desse movimento eram contra a fundação das casas e impostos.
Isso aconteceu em Minas Gerais. Houve um movimento chamado Inconfidência Mineira, que é a mais histórica dentre esses movimentos que eu citei anteriormente, porque foi a luta do povo brasileiro pela liberdade, e o líder desse movimento era o Tiradentes, e os inconfidentes eles foram presos por serem considerados infiéis aos reis, e o Tiradentes foi enforcado em praça pública. Houve a revolta dos alfaiates. Era um caráter popular que tinha como objetivo separar o Brasil de Portugal e atender às reivindicações das camadas mais humildes da população, e isso aconteceu na Bahia. Houve outro movimento chamado Bandeirantes, que abrangia homens aventureiros que colonizavam o Brasil e que eram contra os indígenas que se rebelavam e os escravos fugitivos. Durante uma expedição dos bandeirantes, eles descobriram minas de ouros. E por fim, o último movimento chamado Jesuítas. Os jesuítas, eles eram católicos que vieram para o Brasil com a função de catequizar os índios. Eles fizeram também seminários aqui no Brasil, colégios e residências.